Eu quero dizer que se você está aqui pela primeira vez, você é tão bem-vindo, tão bem-vinda. Nós estamos felizes com a decisão que você tomou de estar com a gente. Se você está online, cara, seja bem-vindo, que nós acreditamos no poder do Evangelho de transformar qualquer pessoa. Não importa o que você fez no seu passado, não importa o que fizeram com você. Em Jesus, se você permitir, você vai ter um futuro brilhante, amém? Nós estamos ministrando uma série de mensagens chamada Diferente. Fala comigo, diferente. E esta é a quarta mensagem e última também mensagem dessa série. E durante todo esse tempo nós fomos desafiados a vivermos de uma maneira diferente, seja nos nossos relacionamentos, seja no nosso trabalho, seja também no nosso caráter, com a pureza. Nós falamos sobre valores, sobre fé, sobre o nosso chamado. E nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo Pedro, e Pedro escreve uma carta para um grupo de cristãos, que estão sendo realmente perseguidos, ferozmente, pelo Império Romano, pelas ordens do imperador Nero. E o objetivo dessa carta é o quê? Encorajar e dar esperança a esse grupo de cristãos, e reafirmar o quê? Que nós somos estrangeiros nesse mundo, que este mundo não é o nosso lar. Aqui pode até ser a nossa localização atual, mas nós temos um destino diferente, certo? E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Não precisa levantar a mão, que eu não quero que você se constranja de maneira nenhuma, mas seja muito verdadeiro com você mesmo. Você já esteve em alguma situação que você tinha duas opções: escolher entre fazer o que era certo ou algo que era errado, mas essa coisa errada iria te beneficiar? Eu ouvi um vixe. Talvez na escola você não estudou, chegou o dia da prova e você tem sempre um amigo, né? Que ele te ajudou, ele te passou uma cola ali, você teve a oportunidade de aceitar aquela cola ou não. Eu não sei como a cola funciona hoje em dia, né? Faz bastante tempo que eu saí da escola. Na minha época era enroladinha na caneta Bic, colocava. Tinha gente que escrevia no tênis, tinha gente... calculadora, naquela época, hoje não sei se voltou, o pessoal usava um relógio da Casio, que tinha calculadora. Cara, os botões eram mínimos, só aquela ponta da lapiseira para você poder pegar. Então, o pessoal conseguia fazer, não tinha como mandar por mensagem, não tinha nada dessas coisas, tá, gente? Então, mas você já teve a oportunidade de colar na vida, com certeza, né? Eu estava pesquisando isso, eu vi um vídeo no YouTube, um cara ensinando como ele fez para passar em primeiro lugar num concurso colando. Cara, que coisa maravilhosa. Que ridículo o cara ter coragem de postar um negócio desse, ele passou em primeiro lugar ainda. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Eu quero trazer para vocês a mensagem mais encorajadora que você não queria ouvir. Olha que fantástico isso. Eu quero trazer a mensagem mais encorajadora que você não gostaria de estar ouvindo. Sabe, Jesus nos prometeu muitas coisas. A Bíblia tem diversas promessas de Jesus, de Deus Pai. Mas Ele nunca nos prometeu algumas coisas. Por exemplo, Jesus nunca prometeu que não iria chover quando você viajasse, se você tirasse férias. Nós estamos orando para que nós não pegamos chuvas nesses dias, né? Que imagina? Então, ore por nós. Mesmo que você não vá, fala assim, eu vou orar para chover. Não, você vai orar para não chover. Jesus nunca prometeu que você nunca teria o coração partido pelo término de um relacionamento. Jesus, Ele nunca prometeu que você nunca teria um problema no motor da sua moto, no seu carro, num dia de chuva. Jesus nunca prometeu que você passaria em todas as provas, principalmente naquelas que você nunca estudou. Jesus, Ele não prometeu muitas coisas que nós gostaríamos que Ele tivesse prometido, não é verdade? Mas o que Ele disse é, cara, se você for um seguidor fiel, se você viver de maneira separada, viver de uma maneira diferente, contrária ao padrão do mundo, Ele afirmou que o mundo iria te odiar, e você poderia ser perseguido. Nossa, que promessa, hein? Começamos bem essa última ministração, mas é por isso que nós estamos aqui hoje. Por isso o título da mensagem hoje é conveniente ou diferente? Repita comigo, conveniente ou diferente? Você tem vivido de maneira conveniente ou você tem vivido de uma maneira diferente? Na hora, você viu, hein? Que é isso, hein? Nossa, arrepiou aqui, ó. E eu quero falar sobre uma perspectiva diferente com vocês, quando nós passamos por alguns problemas, até mesmo como nós lidamos com o ódio das pessoas, com a amargura, com a indiferença, e até mesmo com a perseguição.
E eu quero falar entre fazer o certo, que a grande maioria das pessoas não estão muito preocupadas com isso. A grande maioria, ao contrário, prefere viver de uma maneira muito mais conveniente, que é muito mais confortável. Mas olha o que Jesus disse em João 15, versículos 18 e 19. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Apenas para lembrarmos, quando está falando, é João, mas quando Pedro está escrevendo essa carta para aqueles cristãos, eles estavam sendo realmente perseguidos mesmo. Estavam sendo torturados, machucados, alguns deles estuprados, mortos. Eles sofriam realmente uma perseguição violenta. E hoje, de fato, em muitos lugares do mundo ainda existe uma perseguição violenta, cruel como essa. Agora, nós, onde nós estamos aqui, nós não sofremos esse tipo de perseguição extrema, é verdade. Mas não é porque nós não sofremos uma perseguição extrema que essa perseguição não existe. E o grande problema, escute isso, é que nós temos fechado os nossos olhos para o que tem acontecido ao nosso redor. Sabe, não é porque nós não somos presos, porque você nunca foi ferido, maltratado, chutado, que não existe perseguição. Por exemplo, eu quero te mostrar uma reportagem. Isso aconteceu diversas vezes no ano passado, mas no Paraná, o Ministério Público pede o fim da oração do Pai Nosso em escolas do município. A promotoria vem novamente solicitar que suspenda quaisquer tipos de orações ou rezas em ambiente escolar, bem como a prática de qualquer ato que possa constranger alunos a participarem de atos religiosos adversos às suas crenças. Isso foi pelo Ministério Público do Paraná. Recentemente saiu uma reportagem no site do governo da Bahia, tiraram do ar. Mas você acha que não, mas é intolerância religiosa sim. Por exemplo, citaram a frase, você precisa encontrar Jesus. Não sei quantos viram essa reportagem. Nossa, no Instagram, bombou meu Instagram com isso daqui. Ou seja, e se você pesquisar, muitos artigos dizem que a última década, escute isso, ela atingiu o pior nível de perseguição global de todos os tempos, seja ela em todos os níveis que foram. De acordo com a LMP, que é a Lista Mundial da Perseguição de 2021, quase 400 cristãos foram mortos todos os meses ao redor do mundo. Em média, 360 cristãos são presos todos os meses. E quase 370 casas de cristãos ou igrejas são queimadas mensalmente. Ou seja, somente em 2021, 13.560 cristãos foram espancados, torturados, estuprados, presos ou mortos, ou ainda tiveram suas casas ou igrejas queimadas, apenas por serem seguidores fiéis de Jesus e não negarem a sua fé. Sabe, o fato é que a perseguição existe. Em alguns lugares você pode ser preso ou até morto, em outros você pode apenas sofrer bullying. Em alguns lugares você pode ser espancado, em outros você pode ser não convidado para aquela festa ou rolê. Sabe, não importa o grau ou a intensidade. Sim, importa para quem sofre, mas ela não deixa de ser perseguição. E Jesus disse, se você me seguir, o mundo vai te odiar, o mundo vai te perseguir. E é por isso que eu disse que essa é a mensagem mais encorajadora que você não gostaria de ouvir nessa noite. Então, eu quero novamente voltar para 1 Pedro e ver o que ele falou sobre esse assunto. E a minha oração realmente nessa noite, durante toda essa semana, foi para que essa mensagem falasse com você. Feche os seus olhos. Amado Espírito Santo, fale conosco nesse momento. Que não seja a minha voz entrando apenas nos ouvidos, mas seja a tua voz tocando as mentes e os corações. Que nós possamos viver uma vida de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu padrão. Nos ajude a sermos diferentes. Amém. Cara, que essa mensagem inspire sua fé, te encoraje, que você tenha mais coragem e ousadia de viver para aquele que deu a vida por você, Jesus. 1 Pedro 4,12 diz, amados, não se surpreendam com o fogo. Fala comigo, fogo. Vocês já vão entender por que eu estou falando isso. Fogo. Isso. Está parecendo o pessoal batendo palma na hora do louvor. Cada um num tempo. 1, 2, 3, fogo.
Isso. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pedro, o que está querendo dizer é o seguinte: olha, não fica chocado, sabe? Não fica escandalizado, não fica surpreso, porque se você está vivendo a sua fé, a sua vida baseada na palavra de Deus, cara, você vai enfrentar oposição. Se ele estivesse falando para a gente, talvez assim: olha, se vocês estiver vivendo de uma maneira corajosa, vivendo uma vida diferente, tomando as decisões, não seguindo os padrões do mundo, não seguindo as decisões que seus amigos da escola tomam, não indo pelo mesmo caminho que a galera da sua empresa trabalha, ou até mesmo a sua família, não fique chocado quando você for criticado, não fique chocado, escandalizado quando você for ridicularizado, ou se você sofrer algum tipo de oposição. Então a pergunta que eu te faço é: você tem sofrido algum tipo de oposição na sua vida? Deixa eu te dar um exemplo. Quem aqui gosta de esporte? Levanta a mão. Isso. Mais ou menos. Se não gosta, vai gostar no acampamento, porque tá top. Futebol, vôlei, esgrima. Olha, esgrima, é esporte. Isso é bom, esgrima, né, Léo? Tenho certeza disso. Corrida, tiro não. Agora imagina, vamos lá, imagina que você faz parte de um time, e esse time está competindo, está em viagem para uma competição, e eu sou o seu adversário, vocês contra mim, beleza? Você está no campo, você está lá na quadra jogando, e eu decidi ficar de boa na arquibancada, estou lá de boa, então eu estou de boa aqui, e eu estou distraído, o jogo acontecendo, eu estou lá. Errei. Eu não vou acertar, acertei uma vez só. Não vou acertar. Jesus amado. Acertei. Você viu? E eu tô lá fazendo isso, com a minha garrafa. Ou eu fico com o meu celular. Empresta o celular aqui, Léo. Vou descobrir agora, tem aqui no feed dele. Eu fico lá, o jogo rolando. Pega. Tá travado, bloqueou tudo. Ah, voltou aqui. E eu tô lá falando: caramba, não deu nem 10% de curtida. Tô triste, chateado pra caramba, porque, meu Deus do céu. Cara, olha pro jogo, que jogo, cara. Olha aqui, ninguém tá olhando minhas fotos. Cara, será que foi o biquinho? Ou ainda, a vida rolando, o jogo pegando fogo, e você de chaveco com tudo. Chaveco é feio, né, gente? Você atirando pra todo lado. Você tá lá, cara, imagina eu aqui assim, ó. Tô olhando pra Nessa, tá, gente? Vai ser pra ela. Ou seja, desculpa. Se você é o meu oponente, seja sincero, você ficaria preocupado comigo porque eu posso impactar o resultado do jogo? Ô louco, gente. Como assim? Eu sou jogador também? Vocês não estão preocupados comigo? Agora imagina o contrário, que eu sou um excelente jogador, cara. Eu não estou brincando com a garrafinha, não estou olhando meu celular perdido nisso, e nem atirando para tudo que é lado. E eu entro em campo, e na verdade eu sou uma ameaça contra você. Eu vou te marcar, cara. Se você é meu oponente, você ficaria preocupado comigo agora? Você vai fazer de tudo que puder para me impedir, não vai? O mesmo acontece quando se trata de coisas espirituais. Você pode estar no time de Jesus, você pode ter entregado a sua vida para Ele, mas você está no banco. Em outras palavras, você usa a camiseta do time, mas você não está no jogo. Essa é a mensagem mais encorajadora que você não gostaria de ouvir. Você faz parte do time, mas você não é muito engajado com ele, sabe? Não está preocupado em jogar, você não está preocupado em ser diferente, você não está preocupado em mostrar a Jesus, quem é Jesus na sua vida. Você tem dons e talentos, mas você não está usando eles para expandir o reino de Jesus. Você poderia fazer a diferença, e você sabe disso, você tem consciência disso, mas você deixa outra pessoa jogar no seu lugar. Você não está muito interessado em buscar em Deus as estratégias, em como você pode usar aquilo que Ele te deu, para você alcançar o propósito que Ele tem para você? Você não quer saber muito como você pode usar os seus recursos para influenciar essa geração e fazer a diferença? Ou seja, você acredita em Jesus, você de repente tem até um adesivo da Oxygen no seu carro, na sua moto, no seu caderno,
Não na frente, né, atrás, né, porque é feio mostrar, dá vergonha se eu falar que eu sou da igreja, não. Na parte de trás, na verdade, dentro, assim, escondidinho. Melhor nem colar, né? Deixa pro meu pai colar. Mas você não está representando Jesus corajosamente na sua casa, nos seus amigos, na escola, na faculdade, no seu trabalho. Talvez você nunca teve coragem de convidar ninguém para estar aqui com o Oxygen One com você. Talvez você nunca teve coragem de falar da sua fé, porque o que vão pensar de mim? Vão falar, ué, mas você está querendo falar disso e você é igual a gente? Você usa a camisa do time, mas sempre está no banco e nunca no jogo. Faz sentido isso para você que eu estou falando? Ou é coisa da minha cabeça? Eu sei que isso não acontece em Marília, na Oxygen não. Eu sei que em outros lugares do país, talvez até em Bauru, talvez aconteça. Mas aqui não acontece. Mas é importante vocês saberem o que acontece ao redor de vocês, para vocês poderem falar, cara, olha lá, lá acontece isso, aqui não, mas vamos influenciar os irmãos de lá. Sabe, ou seja, se você vive dessa maneira, o seu adversário não está ligando para você, embora você se envolva. Deixa eu dizer algo, você tem um inimigo espiritual, que sabe se você é uma oposição real ou não para ele. Imagina um soldado se alistando, todo mundo já assistiu filme de guerra? Já assistiu filme de guerra? Ele é chamado para o confronto, uou! E ele não é o Capitão América que estava doido para ir. Ele foi chamado, não teve muita opção, obrigado, se alistou, foi chamado, está lá na guerra. O Vitão ia estar doido para ser chamado para ir para a guerra. Eu fico imaginando o Vitão na guerra, lotado de coisa. Depois eu falo outras coisas para vocês. E de repente ele vem gritando. Ele começa a gritar louco. Tudum, tudum. Dá um tiro para cima, porque ele não sabia atirar, né? Ele começa a gritar, ele começa a correr. E ele chega para o comandante e fala, Senhor, estão atirando em mim, como isso é possível? Eu pensei que isso nunca fosse acontecer. Tudum. E ele vai olhar para você e falar assim, meu filho, o que você esperava que acontecesse? A gente está em guerra. Olhe para mim. Nós temos que entender que o cristianismo, cara, essa é forte. Nós temos que entender que o cristianismo não é um playground, mas é um campo de batalha. Muitos de vocês têm brincado com o evangelho, achando que pode fazer o que quiser, que está tudo bem. Cair é só um raladinho. Cair no quê? No chão, no asfalto? Não. No tatame, que é mais confortável. Você acha realmente que o cristianismo é isso? Nós estamos em guerras contra as forças do mal. Nós estamos numa batalha espiritual tão real quanto você me vê agora. O problema é que, como você não enxerga, você acha que é somente uma coisa, um arrepio. Agora, quando você se envolve na batalha, você realmente enfrenta oposição. Agora, se você nunca enfrentou nenhum tipo de oposição espiritual, talvez seja porque você nunca esteve na linha de frente se engajando na batalha. Talvez até hoje você pegou o seu uniforme, as suas armas, que são os seus dons e talentos, mas continua sentado no banco, distraído, fazendo de tudo, menos o que foi chamado para fazer. Você faz tudo, mas não causa nenhum impacto na batalha. É por isso que Pedro diz, não se surpreenda com as provações de fogo que você está enfrentando. Agora, quando Pedro fala sobre as provações de fogo, é bem provável que ele não está usando uma linguagem figurada, mas é uma linguagem literal. Como assim? Como eu contei na primeira mensagem dessa série, Nero era louco, e ele tinha um desejo muito grande por construir e reconstruir coisas. E um dia ele, reunido com o Senado romano, ele queria construir algumas coisas em Roma e o Senado não aprovou. Não aprovou? Tacou fogo em tudo, queimou, agora a gente reconstrói. Só que não deu certo, as pessoas começaram a criticá-lo muito. Então falou assim, já sei, tem um grupo de pessoas que realmente elas são chatas, ninguém gosta deles. Como eu disse, eles achavam que os cristãos eram inclusive incestuosos, porque eles cometiam incesto com os irmãos, porque eles faziam a festa ágape, a festa do amor, e quem participava era quem? Os irmãos e as irmãs em Cristo. Isso é pecado, isso é errado. Eles achavam que os cristãos eram o quê? Canibais, porque eles participavam do corpo e do sangue de Cristo. Ou seja, então, vamos culpar esse grupo. E esse grupo que ainda era odiado, passou a ser mais odiado e começou a ser perseguido. E eles começaram a ser torturados. Todo tipo de tortura. E uma das tipos de torturas piores que eles recebiam, eles pegavam aqueles cristãos, mergulhavam em cera, depois amarravam eles em árvores,
no jardim de Nero e tacava fogo neles. E assim aquelas pessoas, cristãos, por não negarem a sua fé, serviam como velas humanas. É por isso que ele diz: não se surpreenda com as provações de fogo que você está enfrentando. Agora, se Pedro estivesse escrevendo essa carta para nós hoje, com certeza ele mudaria a sua linguagem, a forma, o exemplo que ele usaria. Imagina que ele está escrevendo para um jovem como você. Talvez ele diria: olha, não se surpreenda pelo fato de você não conseguir um segundo encontro, porque você manteve a sua postura de pureza. Será que ele falaria isso sobre você hoje? Talvez ele falasse assim: não se surpreenda se você perder seguidores e sofrer ameaças por falar de Jesus nas redes sociais. Você tem postado de Jesus nas redes sociais? Ou só posta foto de biquinho? Não se surpreenda se a sua família, os amigos pararem de falar de vocês porque agora você se tornou um cristão. Ou tanto faz, ou depois que você se converteu, você ficou pior do que você já era dentro da sua casa. Porque a gente é muito bom de falar, mas a gente é muito ruim de prática. Gente do céu. É só olhar na escola. Todo mundo sabe tudo, até chegar a hora da prova. Deu branco. Todo mundo tem amnésia. É incrível o que acontece com um aluno na escola. Não se surpreenda com a oposição quando você está na linha de frente. E Pedro continua no verso 13: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Agora, por que muitos de nós nunca experimentaram nada assim? Sabe, eu acredito que ninguém aqui foi condenado à morte. Alguém já foi condenado à morte aqui? Glória a Deus. Mas por que muitos nunca sofreram nenhum tipo mínimo sequer de oposição? Talvez seja dentro de casa, com seus avós, com seus pais, seus tios. Talvez na sua escola, faculdade, até mesmo com seus professores. Talvez seja no seu trabalho com o seu chefe, ou no seu namoro com o seu namorado, sua namorada. Sabe, eu não julgo que isso seja necessariamente culpa sua, mas a cultura que nós vivemos hoje, nós estamos inseridos. É uma bolha, cara. E ela busca pelo conforto, pelo conveniente, busca por aceitação. É muito mais fácil você se padronizar e encaixar do que você ser diferente. Ninguém gosta de pessoas diferentes. Não precisa levantar a mão, mas quantos de vocês preferem ter uma conversa confortável ao invés de uma cheia de confronto? Cara, a gente não gosta de confronto. Quem gosta de DR no relacionamento aqui? Cara, ninguém gosta, cara. Pô, tem que conversar, tem que falar. Não, aceita tudo que é mais fácil, tem que explicar de novo. Cara, é natural a gente buscar por conforto, essa é a nossa sociedade. Só que isso muitas vezes acaba resultando em conveniência. E nós não gostamos de conflito, então nós vamos evitar a todo custo esses confrontos. Então nós acabamos seguindo por um caminho de menor resistência. E é nesse momento que acontece quando você está naquele rolê com seus amigos, que te oferecem uma bebida alcoólica e você tem menos de 18 anos, e você não quer beber, mas se você falar não, você vai ter que ficar explicando, todo mundo vai te zoar, e daí você decide tomar, porque não vai dar nada não, é um copo só quando você viu, você já tomou 10. E aí você já não se lembra o que aconteceu. Aí você não se lembra se você já é mais virgem ou não, porque aconteceu tanta coisa naquela noite. Você não tem coragem de dizer não, você tem 12, 13 anos, mas você quer ir para uma festa de carnaval numa chácara. Porque todos os meus amigos vão estar lá, e o que eu vou falar para eles se eu não for? É só um cheiro, é só um tapa, é só um trago, é só um gole, é só um beijo. Não tem problema. Ou você está numa rodinha de amigos que estão falando coisas que vão contra a palavra de Deus, e eles estão dando risada. Você sabe que aquilo é errado e você não faz nada. Porque, cara, não estão nem falando, mexendo comigo, deixa eles falarem. É mais conveniente. Pô, vou ter que entrar nesse confronto, vou ter que ficar falando com essa galera, explicando. Não, melhor não. Para que me envolver? Não é nem tão grave assim. É a minha vida, meu corpo, minhas regras, não é? Então eu preparei para vocês 2 ciclos que acontecem na nossa vida. E eu quero que você olhe bastante atenção para eles. O ciclo da conveniência e o da diferença. O primeiro, o ciclo quando você é conveniente. Quando você é conveniente, você busca por conforto. Só que na busca por conforto, você vai para o próximo passo, porque você vai evitar oposição. Por quê? Cara, não quero confronto, não quero discutir, não quero ter aquela conversa com meu pai de novo, não quero ter que explicar para ele, não quero ter que ficar falando de novo. Só que quando você vive tanto desse jeito, sabe o que acontece com a sua fé? Ela é enfraquecida.
você acaba se perdendo. E por isso você tem uma vida vazia, longe de Jesus. Então você não entende porque você vem todo final de semana na igreja, mas continua se sentindo fraco, vazio, sozinho, e de repente você começa a ver que a sua vida não está sendo transformada. A culpa é da igreja, de Jesus que não te transforma. Então eu vou procurar no mundo algo para me satisfazer, porque eu não enxergo o que está aqui dentro. Mas Jesus nos chama para vivermos uma vida diferente. E a única maneira de você viver essa vida diferente é reconhecer que você é um estrangeiro nesse mundo, que você não pertence a este lugar. Você é um estranho. Nós estamos aqui apenas de passagem. Nós viemos de um reino celestial e servimos a um Deus celestial. E um dia estaremos novamente com Ele. E os padrões de Deus é diferente dos padrões do mundo. Quando é que nós vamos entender isso de verdade? Sabe, esse Deus, Ele te ensina a amar, mesmo quando as pessoas te odeiam, te maltratam. Esse Deus te ensina a perdoar, mesmo quando essas pessoas são cruéis com você. Esse Deus te ensina a dar, mesmo quando as pessoas só sugam aquilo que tem em você. Mas existe um segundo ciclo, é o ciclo de quem é diferente. Quem é diferente, ele vive com coragem, porque ele sabe quem ele é, ele sabe qual é a sua identidade em Deus, e porque ele vive com coragem, ele enfrenta o quê? A oposição, ele é destemido, ele sai do banco, ele está jogando, ele deixa a garrafinha de lado, ele deixa as redes sociais. Não que isso seja pecado, tá, gente? Daqui a pouco vocês falam assim: nossa, o pastor está criticando, é para eu excluir meu Instagram, tudo isso. Não! Usa isso para alcançar pessoas, usa isso realmente para você se divertir com seus amigos, mas usa como uma ferramenta de avanço, não para algo que te deixe prisionado. Você está preso nisso, você não consegue sair, você é refém das suas postagens, você é refém das suas curtidas, você é refém das suas visualizações, e aí você já não sabe mais o que fazer. Então eu vou fazer dancinha no TikTok, porque quem sabe assim eu vou ser visto, vou ser desejado. Daí não basta mais só dancinha no TikTok, aí eu tenho que começar a me vestir assim em todos os lugares, porque as pessoas precisam ver o meu corpo, o corpo que Deus me deu. Se Ele deu um corpo bonito assim para mim, é para eu mostrar? É? Mas quando eu enfrento a oposição, cara, eu sei quem eu sou. A minha fé, cara, ela é fortalecida, eu tenho uma fé forte. E porque eu tenho uma fé forte, eu tenho uma vida completa, porque eu estou perto de Jesus. Olhe bem para esses dois ciclos. Qual deles representa melhor a sua vida nessa última semana? Qual deles representa melhor a sua vida nesse último mês? Qual deles representa melhor a sua vida nesse último ano? Qual deles? E Pedro continua no verso 19. Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem em sua vida àquele que os criou, pois Ele é fiel. Continuem a fazer o que é certo. Sabe, nem sempre vai ser fácil. Muitas vezes, por você fazer o certo, você vai perder algumas oportunidades. Deixa eu contar uma história para vocês. Alguns anos atrás, um cliente meu, eu fiz um projeto para esse cliente, um projeto comercial. E um projeto comercial, ele tem uma série de regras e normas que são bem diferentes e específicas em relação a uma casa. E esse projeto tinha 2 pavimentos. E por ter 2 pavimentos, eu precisaria, além de uma escada, eu precisaria ter um elevador, uma plataforma elevatória, por conta de uma norma de acessibilidade. E esse cliente não queria ter esse gasto. Não, Thiago, não vou por isso, porque não, é muito, não. Tentou de todas as formas, falei, não tem como, tal. Mas ele começou a visitar alguns lugares. Ele viu que em outros lugares tinham prédio comercial, mais de um pavimento, não tinha elevador. E ele falou, lá tem, lá não tem, por que você não consegue pôr aqui? Eu falei, olha, ou o prédio já foi antigo, antes da norma, ou alguém deu um jeitinho. Ele falou, entendi. Daí ele falou, então quer dizer que tem profissional, tem arquiteto que consegue aprovar e outros não. Aí já mexeu, né? Aí o orgulho como fica nessa hora? Ferido, machucado. Se você já tem um vergalhão na obra, você já quer ir atrás dele, ainda bem que não está na obra. Aí você respira, conta, pega o saquinho. Porque você tem que fazer alguma coisa para acalmar, né? Em casa eu tenho um saco de boxe. Quando eu treinava com o Serginho, eu dava uns chutes assim, né, Serginho? O Serginho vai lembrar. Eu pegava e chutava os sacos. Na verdade não era o saco. Como chama? O escudo, né?
e gritava o nome do cliente. O Serginho conheceu todos os clientes meus. Mas eu extravasava, eu chutava o escudo e não o cliente. E ele falou assim para mim, eu falei, olha, com certeza, esses profissionais têm alguns contatos e tem alguns pagamentos por fora. Ele falou assim, então vamos fazer. E ele decidiu congelar o pagamento do projeto até que o projeto fosse aprovado. Tiago, dá um jeito. Eu falei, olha, eu sabia o que era certo fazer naquele momento. E eu falei, olha, não é assim que eu trabalho, eu não vou dar um jeitinho. Eu prefiro que você procure outro profissional que faça isso por você. Naquele momento eu estava colocando em risco todo o trabalho já feito. Eu podia perder o contrato, ia perder o trabalho, ok. Por isso, faça o que é certo e confie os resultados a Deus. Nós, como seguidores de Jesus, fazemos o que é certo, não o que é mais fácil. Nós não pegamos atalhos, nós não damos um jeitinho, nós não tentamos fazer o que é mais rápido, que vai nos levar ao nosso destino de uma maneira muito mais rápida e muito mais fácil. Nós fazemos o certo e confiamos a Deus os resultados. Nós fazemos o que é certo no nosso namoro, e confiamos em Deus quando nós tivermos uma conversa difícil. Isso implica em dizer não para o outro quando ele quer ter relações, e você pode resultar num término. Então isso não é prova de amor, não é? Então você não sabe o que é amor, vaza. Mas você tem coragem de dizer isso? Custe o que custar, nós confiamos em Deus e fazemos o que é certo. Você pode confiar em Deus porque Ele é fiel e Ele nunca falha. Essa última música que nós cantamos agora é a música tema do acampamento. E ela fala que Ele, Jesus, é a voz que acalma a tempestade em mim. Ele é a luz que brilha na escuridão, Ele é a minha direção. É Ele quem sempre esteve comigo nas batalhas. É Ele que me trouxe para cima das águas quando eu estava afogando. É Ele quem me carregou nos seus ombros quando eu estava caindo. Quando nós somos diferentes, nós fazemos o certo, não importa os resultados, amém? Eu imagino que vocês devem estar se perguntando, e aí, qual foi o desfecho de toda a história? Como o cliente reagiu? Quem quer saber o que aconteceu? Ter continuado com o projeto ou não interessa. Não é o importante nessa história, mas o que importa é que, como seguidores de Jesus, nós fazemos o que é certo, independente dos resultados, porque os resultados cabem somente a Ele. E o cliente continuou. Ele teve que me engolir. Não eu. Não tinha o que fazer, ia começar de novo. Sabe? Mas se eu tivesse perdido, não tinha problema. A minha consciência, fazer o que é certo, vale muito mais do que dinheiro. Agora, se você vive de uma maneira conveniente, fazendo o que dá para fazer, fechando os olhos aqui, fazendo aquilo outro ali, pegando, tocando, apontando para o que não deve, cara, o mundo vai te amar, você vai fazer parte dele, você é igual a ele. Agora, se você segue a Jesus e vive uma vida diferente, de uma maneira realmente que agrada a Ele, cara, você não pode ser como o mundo. Se você tem tido coragem de ser diferente, escute isso, de viver de uma maneira diferente, como você acha que o mundo vai olhar para você? Com um sorriso e abracinho e curtida? Sério, você acha isso mesmo? Mas pastor, isso é fanatismo? Meu Deus, o senhor gosta de sofrer, né? Isso é autopunição. Cara, não, de maneira alguma. Quero dizer algo para vocês. Eu não quero que você pense que por você ser um seguidor verdadeiro, fiel de Jesus, você vai ter uma vida desgraçada aqui na terra. Porque fica vendo, nossa, mas eu vou viver uma vida desgraçada. Eita Deus, nossa, só sofrimento. Vamos viver um martírio aqui para que lá no céu, Deus ainda faça um milagre e a gente viva bem. Vou apanhar, vou sofrer, vou perder, vou viver na pobreza, na desgraça. Oh Deus do céu, não vou ter oportunidade, vou ter o pior emprego do mundo. Rapaz, isso é uma família feia. Filho desobediente, passar necessidade, não ter dinheiro nem para o ônibus, você quer a pé, escolher se volta de ônibus ou come. Sério, vocês acham que Deus quer isso para o tipo de vida para vocês? Você acha que por ser diferente, você fazer a vontade de Deus, é isso que Deus vai fazer com você? Mas você também acha que porque você seguir a vontade dEle, Ele vai fazer tudo o que você quer? Cara, eu sou pai, 2 filhos, mais um ao caminho. Você acha que eu faço tudo o que eles querem? Eles olham com aquela carinha de gato de Shrek.
Você acha que eu dou o que eles querem? Dou, Clara? Lógico que não sou tonto. Por quê, filho? Eu estou criando uma pessoa de verdade, para ser um homem e uma mulher íntegra. Não estou criando uma criança Nutella que depois não sabe receber não na vida. Estou criando uma pessoa para a vida. Cara, você vai ter uma vida incrível. Cara, eu tenho problema? Lógico que eu tenho problema. Eu passo por lutas e oposições? Sim. Sofro provações? Lógico. Quem que não sofre? Eu estou jogando, meu filho. Eu estou na linha de frente. Você acha que eu não sou atacado? Lógico que eu sou atacado, mas maior é o que está em mim do que quem está no mundo, meu filho. Para de ter medo de ir para a linha da frente. Pare de ficar atrás do seu amigo, empurrando para ele, vai. Pare de usar as pessoas como escudo. Vai você fazer o que você foi chamado para fazer. Sai desse banco, para de jogar garrafinha, para de ficar mandando mensagem no TikTok, para de fazer biquinho e vai fazer outra coisa. Coisa que realmente tem a ver com o seu propósito, com o seu chamado. A vida com Deus é infinitamente maior do que tudo que esse mundo pode oferecer para você. Cara, na boa, mesmo com todas as coisas que nós vivemos hoje aqui, bullying, cancelamento, zoação, ainda assim, cara, é muito mais fácil. É muito melhor ser um cristão aqui, cara, no país. A vida de ninguém aqui está em risco. Alguém aqui está com a vida em risco hoje? Vai sair daqui escondido porque tem alguém querendo te matar lá fora? Porque você é cristão? Não, né? Mas mesmo sendo infinitamente melhor viver aqui, muitos negam a Jesus com uma facilidade, não com as suas próprias palavras. Você crê em Jesus? Não, eu não creio. Não! Mas com as suas atitudes você nega. Sabe? A gente acha que a nossa vida espiritual é igual CS, Call of Duty, Battlefield. Não sei mais o que vocês estão jogando. O que vocês mais jogam de guerra aí? Fala aí pra mim. Tá com vergonha agora, né? Agora não joga nada, né? Esqueceu, né? Só lê a Bíblia. Hã? É. Rainbow Six. Mentira. Sabe, como você joga nesses jogos? Você joga em grupo. E mesmo que você é ruim, se o seu time ganhar, você ganhou junto. E se você perder, é só reiniciar o jogo e voltar. Não é verdade? Daí a gente acha que a nossa vida espiritual é assim. Olha para mim. A vida assim é compartilhada. Todos nós formamos o corpo de Cristo. Todos nós pertencemos e somos a noiva de Jesus. Mas o relacionamento com Jesus e a salvação é individual. Nesse momento, meu filho, é mano a mano. Vocês não leram na Bíblia que quando Jesus voltar, 2 estarão no campo, um sobe e outro fica? Ou você acha, vem aqui Miguel, ou você acha porque ele é meu filho, eu já te devolvo, tá? Não precisa agarrar assim não, vou deixar aqui, ó. Você acha, ele é grande, imagina, ele está com 20 anos, eu sou pastor, se ele não viver uma vida com Deus, Jesus voltar, você acha que pelo fato de ele ser meu filho, está segurando a mão dele, ele vai junto comigo? É muito assim que muitos de vocês estão vivendo. Achando que porque você faz parte de um gol, porque você está indo para o acampamento, que a sua salvação está garantida. Obrigado. Cara, você tem sim uma galera que está com você, mas a decisão de treinar e ser diferente junto com a gente é sua decisão. Eu não posso decidir por você. Você pode usar, todo mundo vai estar uniformizadinho, bonitinho, com a camiseta The Way, o caminho, nossa, que coisa linda. O próximo ano, The Truth, depois The Life, oh, nossa, fantástico. Já dei spoiler. E aí? Sim, cara, você pode levar tiro. Você pode se cair, você pode se levantar várias vezes. É disso que se trata o Evangelho. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Até quando você vai achar que um tiro do inimigo não vai ser fatal na sua vida? Você se acostumou a tomar tiro de raspão. Você se acostumou a cair no tatame. Talvez até agora, isso foi umas contusões, uns ralados. Olha para mim, a sua vida espiritual é tão real quanto a sua vida física. O problema é que, como a gente não enxerga o espiritual, a gente acha que ela não interfere no nosso físico. A gente acha que o espiritual é apenas uma opção, que é como se estivesse num jogo que eu posso usar a hora que no momento de necessidade apenas. Tipo um plus, um bônus, sabe? O cristão vem com um bônus. A hora que eu estou em perigo,
Usa aí, você tem 3, pode usar 3 vezes. Eita, usei 2 agora, igual Jumanji, né? 3 vidas. 3 vezes você pode usar o Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa. Quem governa o seu corpo é a sua alma, ou seja, a sua mente, os seus pensamentos. E a sua mente age de acordo com o seu espírito. Se o seu espírito está fortalecido na palavra de Deus, se você está enraizado, se você vive de uma maneira diferente, a sua mente leva o seu corpo a viver de uma maneira que agrada a Deus. Agora, se o seu espírito é fraco, a sua mente leva o seu corpo a lugares totalmente longe da presença de Deus. Deixa eu te mostrar isso, Gálatas 5, 16 e depois 25. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E o verso 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também. Em que direção o seu corpo tem caminhado? Cara, é tão fácil descobrir para onde você está indo, é só olhar como o seu corpo tem reagido. Porque seu corpo é reflexo do que o seu espiritual. Se vocês não sabiam disso, tá aí a chave. Olhe para o ciclo novamente. Qual lado representa mais você hoje? Você tem vivido de uma maneira conveniente ou você tem vivido de uma maneira diferente? Você tem feito o que é certo e confiado os resultados a Deus? Sabe, eu sei que muitos de vocês estão realmente em conflito nesse momento. Eu sei que alguns de vocês estão sofrendo, não sabendo lidar com toda a tensão, toda a pressão que vocês têm sofrido na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, no seu relacionamento. Eu sei que alguns de vocês estão sendo excluídos, deixados de lado, estão sendo cancelados, tanto pessoalmente quanto nas redes sociais. Eu sei que muitos de vocês querem fazer realmente o que é certo, mas vocês têm medo do que pode acontecer. Alguns têm medo de perder o relacionamento que estão, outros têm medo de perder as amizades, e alguns outros até mesmo o emprego. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus está olhando por você, Ele não te abandona, e Ele cuida de você. 1 Pedro 5, 6 e 7, portanto sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo, entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Cara, entregue as suas preocupações, porque Ele cuida de você, todo o tempo, sabe, por isso, você pode sim enfrentar a oposição espiritual. Cara, ela pode vir numa forma de perseguição, de abandono, de cancelamento, não tem problema. Maior é aquele que está em você. Então o que você faz quando tiver tudo difícil? Você lança, você joga sobre Ele todas as suas preocupações, todos os seus anseios, ansiedades, porque Ele cuida de nós. Então Pedro, caminhando para o final da sua carta, ele diz no verso 10 e 11, mas depois de sofrer por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança, seja Ele o poder para sempre. Deus, nessa noite, Ele quer te aperfeiçoar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te restaurar, Ele quer te dar força, Ele quer te dar poder, coragem, ousadia, intrepidez. Mas para isso você precisa tomar a decisão de viver uma maneira diferente. Para isso você precisa ter coragem de dizer não, quando precisa dizer não, e sim quando precisa dizer sim. Por isso, cara, não para, não desiste, continua. Deus está vendo você lá no seu trabalho, quando você tem todos os problemas, quando você tem é uma situação que você pode desistir. Mas Deus está vendo você. Ele sabe o que você está enfrentando, mas Ele sabe que você vai conseguir, porque Ele morreu por você naquela cruz. Continue fazendo certo e confie os resultados a Deus. Feche seus olhos.